Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a vida. Cadê meu amigo Barone? Vem cá, Barone, vem cantar comigo, vem cá, sobe aqui. Já demorou, já era pra estar aqui mesmo, bora. Vem aqui, vamos cantar comigo? Meu amigo Anderson Barone. Olha lá pro Anderson Barone. Um amigo. Olha só. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida eu fui na conta. Alto. Mergulhei de cabeça. Loucura e tristeza. Eram o quê? Eram partes de o terrível espinho do pecado eu usei. A ponte entre a vida e a morte. Minha alma vagava no quê? Na escuridão. Anderson Barone, por favor, cante. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. E aí? Acordei de um pesadelo. E o quê? E voltei a viver. Barone, é você! Eu hoje estou bem, mas a esse ver mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou você. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ele consertou aí? Então adora ele aí. Se ele consertou tua alma ferida, adora ele. Deus fielzinho. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços do chão, minha alma vagar a escuridão. Barone, por favor. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas a esse mar. 13 horas e 13 minutos, muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Boa tarde você, amigo ouvinte. Que Deus abençoe, como eu falei, a sua vida em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos. Só me desculpando pelo atraso, o horário é 1h da tarde, às 13 horas. Só aconteceu vários imprevistos e por esse motivo eu não pude estar aqui às 13 horas. Cheguei agora há pouco aqui na correria, vindo aqui trazer para você a mensagem de hoje. Gostaria muito que você acompanhasse. A mensagem de hoje está na sua Bíblia também. E foi o Espírito Santo de Deus quem falou através do apóstolo Paulo.
Paulo escreve cartas, e uma dessas cartas ele escreve aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, esta é a mensagem que chega para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Amigo ouvinte, esse é o programa Evangelho para Todos. Como sempre falo, não defendo esse espaço de 15 minutos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus tem falado. Amigo ouvinte, eu vou soltar aí o bloco de apoiadores culturais. Na sequência eu trago para você, só respeitando aí a sequência da programação 104.9. Daqui a pouquinho eu volto então com Romanos capítulo de número 8, versículo 38 e 39. O moço levantou. Fique ligado nos apoiadores culturais da 104.9 FM. Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Você está na número 1, Cafelândia FM. 13 horas e 18 minutos, voltamos então, tivemos aí os apoiadores culturais, nosso bloco de comerciais, e damos sequência à programação 104.9, programa Evangelho para Todos. Lembrando você, amigo ouvinte, como sempre falei, tivemos aí vários imprevistos, por esse motivo o Evangelho para Todos não foi ao ar hoje às 13 horas, mas o meu compromisso é estar aqui a 1h da tarde, sábado, e 1h da tarde também ao domingo. Não defendo nesse espaço de 15 minutos aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Lembrando também que o apóstolo Paulo escreve várias cartas, como eu falei aqui no início do programa, e uma delas ele direciona, ou seja, dirige-se ao povo romano, carta de Paulo aos romanos, e ele fala um pouco da importância dessa aliança que Deus fez comigo, com você, com todos nós que cremos, todo aquele que ouve o ensinamento de Cristo, dentro dele fica a crença de que Deus o trouxe ou mandou aqui na terra para esse propósito, e crê nesse propósito, essa pessoa faz parte da nova aliança que Deus fez com a humanidade, né? Lembrando que no Antigo Testamento existem várias alianças, existem dentro da Bíblia vários fatos históricos, vários momentos em que Deus procura sempre estar se manifestando com a sociedade ou com todos os povos em geral. Claro que dentro da lei ali de Moisés existe um povo específico. Por esse motivo, se fala assim sobre o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Lembrando que as 12 tribos de Israel, elas se corromperam todas e desagradaram a Deus, todas elas. Os profetas vieram repreendê-las, principalmente o profeta Malaquias, o profeta Oséias, veio repreender as atitudes e crenças do povo de Israel, né? Essa é a realidade dentro da Escritura Sagrada. Então o apóstolo Paulo levantado o apóstolo pelo próprio Jesus Cristo, assim como os demais também. O próprio Jesus Cristo mostra isso, ele fala: não foi eu que escolhi vocês, ou seja, não foi vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos nomeei. E o apóstolo Paulo traz uma nova aliança, traz um novo ensinamento que Jesus Cristo iniciou. O livro de Hebreus explica bastante sobre isso, mostrando que o próprio Filho de Deus veio e trouxe aqui na terra os princípios da lei divina, né? Da lei de Deus, dentro do Novo Testamento, dentro dessa nova aliança. E depois o apóstolo Paulo é o que melhor defende esta aliança, né? E se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai encontrar um homem chamado Estevão. O Estevão conta ali, narra todo o Antigo Testamento e vem
ali trazendo ali, o desmascarando, né, a corrupção religiosa dentro de um templo, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. E o Estevão fala sobre esta nova aliança em Cristo, a qual o apóstolo Paulo defende nas cartas essa doutrina cristã. E o Estevão, ele foi apedrejado no meio de líderes que representavam Deus naquela época, né? Então veja bem que o apóstolo Paulo é o defensor do Novo Testamento, da nova aliança em Jesus Cristo. E ele escreve aqui aos Romanos. Só dei um relato para você, mas você pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que o Estevão vai, usado pelo Espírito Santo de Deus, vai, antes de ser apedrejado por líderes religiosos, ele vai citar todo o Antigo Testamento, mostrando ali o quanto é importante, quanto havia diferença antes de Jesus Cristo ter trazido o ensinamento dele, ter ido para a cruz ressuscitado, a diferença entre antes e depois dele ter feito este enorme feito. E aqui nesta passagem o apóstolo Paulo vai falar que a graça de Deus, o favor não merecido e o amor de Deus está em Jesus Cristo. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Ele fala da seguinte maneira: assim está escrito, assim diz o Senhor, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra aí do Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo em favor a minha e a sua vida. Toque em mim, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Amigo ouvinte, nós sabemos que vivemos de orientações, informações chegam aos nossos olhos, informações chegam aos nossos ouvidos todos os dias. E nós sabemos que toda a nossa crença e todas as nossas atitudes, desde pequenas atitudes como grandes atitudes, projetos pequenos e grandes, eles vêm através de orientações. E Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele trouxe orientações, ele trouxe ensinamentos, ele trouxe mandamentos. Esses mandamentos veio direto do trono do Altíssimo, do Pai, do Criador de Deus. E esses ensinamentos, eles transformam vidas, transformam de dentro para fora, de mais próximo para mais longe. Esses ensinamentos são tão preciosos que o próprio Jesus Cristo, ele fala que a palavra dele é espírito e vida. E o próprio Jesus Cristo, ele repreende os discípulos deles, e quando ele está repreendendo os discípulos deles, ele fala que o ensinamento dele não é comparado, são coisas santas e pérolas. E ele fala claramente para os discípulos dele: não dê as coisas santas aos cães e nem as pérolas aos porcos. Tanto que é tão importante, é tão valiosa esta orientação, esses ensinamentos, essas informações, que o próprio inimigo de Deus, ele trabalha 24 horas, né, dia e noite, para que nós venhamos não dar o valor, né, devido a esses ensinamentos, porque dando devido valor a esses ensinamentos, nós tiramos o reinar dele, desbancamos ele de um reinado. Tanto que a Escritura Sagrada, através dos salmistas, o chama o inimigo da nossa vida, o inimigo das nossas almas, ele chama de passarinheiro, um especialista em armar ciladas. E também, se você olhar aí apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, quando escreve cartas, eles chamam de nosso adversário, ou eles chamam de um ser astuto,
astuto. O Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo 43 ao 45, ele vai chamar o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vai chamar ele de homicida e pai da mentira. Então veja bem, ele trabalha 24 horas por dia para que eu e você venhamos desprezar esta orientação. Devemos, de alguma maneira, ele sempre está camuflando esse ensinamento do Filho de Deus. Então, se você for ver, é tão precioso esses ensinamentos dentro de nós, porque ele vai produzir crença e vai produzir práticas, às vezes que são, maioria das vezes, vão ser desprezadas por este mundo, porque o príncipe deste mundo cauterizou o nosso entendimento para que nós não venhamos valorizar a Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou já há um bom tempo um simbolismo religioso, né? É como se Jesus Cristo fizesse parte de uma religião. Tanto que as empresas que mais se destacam, o que tem aí grande participação na sociedade, o que tem grande participação aí na vida das pessoas em geral, não só com o trabalho que oferece, como com os salários em geral, elas não reconhecem que naquilo que eles implantam dentro da própria empresa, eles não atribuem a Jesus Cristo, sempre joga ali uma cultura japonesa, ou a Buda, ou a religião A, B ou C, né? Embora a religião do budismo vem 1600 anos antes de Cristo estar na Terra, mas o próprio Cristo falou que muito antes dele estar na Terra, ele já era junto ao Pai, tudo aquilo que ele mesmo afirma no Novo Testamento ser, e não precisa ser mais do que o Filho de Deus. Então o inimigo de Deus, ele trabalha para que a sua e a minha mente fique o quê? Fechada. E quando eu e você começamos a descobrir a verdade começa a nos libertar. Qual que é a principal coisa que existe na área da sua vida? Qual a principal área da minha e da sua vida? É a área espiritual, pode ter certeza disso. Qual é a segunda área da sua vida que é muito importante? A coisa mais importante que existe na sua vida é a área espiritual, porque a área espiritual, ela vem do interior para o exterior e produz, como falei, crença dentro de nós e atitudes. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que existem vários seres que nós não enxergamos e não compreendemos, e existem seres ou coisas que nós compreendemos e também entendemos, né, e vemos. E ele diz que o amor de Deus, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, na orientação de Jesus Cristo, é tão interessante isso, que o próprio Jesus Cristo fala lá em João capítulo 17, versículo de número 14, ou versículo 17 também você vai encontrar, Jesus Cristo falando bem assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua orientação, a tua palavra é a verdade. Então, para você ver, até para que eu e você, ou os próprios discípulos deles na época, sejam santificados, sejam bem aceitos, sejam bem vistos por Deus, é necessário que esta orientação esteja de alguma maneira, em algum momento, ou alguma área da minha vida, da sua vida, reinando. Lendo de novo aqui Romanos 8, 38, 39, ele fala assim, ó: eu não tenho dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo fala, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesta orientação, neste ensinamento que produz crença e nessa prática que vem segundo a orientação de Cristo, que eu e você praticamos, nos torna cristão e nos torna também participante deste amor de Deus. Então o amor de Deus está em Jesus Cristo, e quando eu trago para dentro de mim e trago para minhas práticas este amor de Deus, então o que acontece? Nós somos participantes do amor de Deus quando nós trazemos o ensinamento de Cristo para dentro de nós, e assim para a nossa crença e também para a nossa prática. E isso vai fazer o quê? Isso vai nos converter, e para se converter temos que nos desconverter daquilo que é o engano, daquilo que é a mentira. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, e até amanhã, 13h, Deus querendo, abençoando, eu estarei de volta trazendo para você um programa que deve com certeza
absoluta defender a orientação do Filho de Deus como prioridade ou engrandecer aquele que é sobre todos, como ele mesmo próprio afirma. Todo o Novo Testamento afirma isso, e não sou eu quem falei, não foi eu quem disse, sim o próprio Jesus Cristo quem afirmou. Deixo as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Antes disso, forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, nosso amigo Leo Chivan, também a sua esposa e seu filho. Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês, amigo ouvinte, em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.